Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. O meu nome é Joana Pratas e no vídeo de hoje, malta, venho então falar-vos sobre os novos updates no caso do Zodiac Killer. Então, malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado. E como eu disse então no início deste vídeo, hoje venho falar-vos sobre novos updates em relação ao caso do Zodiac Killer. Certamente, se vocês me seguem pelo Instagram, já estavam à espera que isto viesse a acontecer, não é verdade? Porque eu no meu Instagram partilhei convosco que existiam novas pistas relativamente ao serial killer Zodiac e eu não sei se vocês estão por dentro do caso ou não, se já ouviram falar sobre este infame serial killer, mas se ainda não ouviram falar, eu vou deixar na caixa de descrição o vídeo que eu fiz relativamente a este caso. Exatamente devido ao facto de eu já ter falado sobre este caso no canal, eu no vídeo de hoje não tenho por objetivo falar-vos sobre o caso, explicar o que é que aconteceu, nada disso, ok? Eu vou falar sobre este caso como se vocês já conhecessem o caso, venho apenas dar-vos as novidades, portanto, sim, se vocês ainda não conhecem o caso, aconselho-vos muito a verem o vídeo primeiro. Mas antes de começarmos, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se são novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto e, por fim, também de ativarem as notificações para nunca perderem nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, malta, vamos então começar com este vídeo. Estava eu mega descontraída no meu sofá, não é? A descansar um bocadinho, quando de repente recebi uma mensagem no meu Instagram de uma seguidora a dizer-me que existiam novos desenvolvimentos no caso do Zodiac Killer. Na verdade, que existia um novo suspeito e eu fiquei do género, what? E logo a seguir a essa, comecei a receber mais algumas relativamente a este assunto e obviamente fiquei muito curiosa e Joana sendo Joana, fui logo pesquisar no Google o que é que se passava. E foi então quando eu vi que de facto existia um novo suspeito no caso do Zodiac Killer, ok? No entanto, não é tudo assim tão simples, não é? Eu digo isto porque o meu primeiro pensamento foi: oh meu Deus, eles encontraram o Zodiac Killer, quem é? Eu preciso saber. E na realidade dos factos não é bem assim, mas é por isso mesmo que nós estamos aqui hoje, malta, para vos poder explicar o que é que aconteceu, pelo menos a informação que existe, porque infelizmente não existe assim grande informação, fiquei um bocado desiludida, não vou mentir, pelo menos eu não encontrei assim grande coisa. Obviamente que se vocês souberem mais do que eu, por favor, digam-me abaixo nos comentários, porque de facto eu tive alguma dificuldade em encontrar informação relativamente a este novo suspeito, mas tudo aquilo que eu encontrei venho aqui partilhar convosco e explicar-vos como é que tudo isto aconteceu. Como disse anteriormente, malta, eu não vou estar a contar o caso do Zodiac Killer simplesmente porque já existe um vídeo aqui no canal relativamente a este caso. No entanto, só para dar aqui uma pequena introdução e também para refrescar um bocadinho a nossa memória, o Zodiac Killer foi então um serial killer que começou por cometer crimes no final da década de 60, isto, crimes conhecidos, ok? E a sua identidade permanece desconhecida até aos dias de hoje. No total, existem 7 vítimas confirmadas do Zodiac Killer, no entanto, suspeita-se que existam muitas mais. E uma das coisas que realmente nos faz reconhecer facilmente o Zodiac Killer é não apenas a forma como ele era descrito fisicamente, mas também as cifras que ele enviava para o jornal. E o Zodiac Killer é, no fundo, um dos infames serial killers da América que até hoje causa muito mistério e as pessoas querem realmente ver este caso resolvido. Existem inúmeras teorias de quem é o Zodiac Killer e só para vocês terem uma noção, apesar destes crimes terem começado nos anos 60, é uma investigação que continua em aberto, ok? Portanto, continua a existir a polícia a investigar o caso do Zodiac Killer. E de facto é curioso porque nos últimos anos têm realmente existido alguns desenvolvimentos neste caso. Aliás, o ano passado, portanto em 2020, se vocês se recordam, houve uma equipa que conseguiu decifrar uma das cifras que ninguém sabia o que é que significava. Eu falei sobre isso no vídeo, portanto se não se recordam, mais uma vez vou deixar o link na caixa de descrição. Eu sinto a ficar um bocado irritante sempre a dizer a mesma coisa, mas pronto. Mas realmente faz sentido, porque para além de existir uma investigação oficial que está a ser conduzida em relação a este caso, existem também muitas equipes independentes, portanto pessoas que não são oficiais da polícia, não é?
que continuam a investigar o caso do Zodiac Killer. E esta nova pista de um novo suspeito em 2021, bastante recente até, é na verdade uma pista que foi descoberta por um grupo independente de investigadores. Estou a falar-vos então de uma equipa independente com cerca de 40 investigadores, jornalistas, militares e muitos deles eram ex-investigadores da polícia mesmo, ok? E portanto, basicamente, eles vieram dizer a público que acreditavam ter encontrado o Zodiac Killer. E segundo este grupo, o homem suspeito então de ser o Zodiac Killer é um homem que se chama Gary Francis Post. O Gary Post era então um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos da América que vivia na zona leste da Califórnia, era casado e trabalhava como pintor de paredes. No entanto, o Gary não pode responder a estas acusações que estão a fazer dele ser o Zodiac Killer porque infelizmente ele faleceu com 80 anos em 2018. E segundo aquilo que eu consegui encontrar, o Gary faleceu devido a sepse, que é uma resposta tóxica do nosso corpo quando temos uma infecção muito grave. Para além disto, ele sofria também de hipertensão, de osteoporose, hipotireoidismo e fibrilação arterial. E como eu disse anteriormente, ele faleceu então com 80 anos no dia 23 de agosto de 2018. Mas o que é que levou então este grupo de investigadores independentes a desconfiarem que o Gary Post era então o Zodiac Killer? De acordo com estes investigadores, que na verdade estiveram também envolvidos na decifração das mensagens do Zodiac Killer, eles dizem que a solução para aqueles enigmas, portanto para as cifras que o Zodiac tinha criado, era o próprio nome de Post, ou seja, o sobrenome do Gary, não é? E eles dizem que de facto, tendo conhecimento desse nome Post, que as cifras têm um significado totalmente diferente. Para além disto, este grupo de investigadores também descobriram um caso que tinha acontecido na Califórnia no ano de 1966 e segundo eles conseguiram realmente provar que neste caso o Gary estava envolvido neste crime. Estou então a falar-vos do assassinato de uma adolescente que se chamava Cherry Jo Bates e a Cherry era então uma estudante do primeiro ano da escola de Riverside que, como eu já vos disse, foi assassinada no campus da escola um dia antes do Halloween. A Cherry era conhecida como uma rapariga muito simpática e ela era muito boa estudante e para além disto tudo era também ex-líder da claque. O seu corpo foi então encontrado por um senhor às 6 da manhã e o corpo foi encontrado de barriga para baixo e estava muito próximo a uma estrada de terra perto do campus onde ela estudava. O carro da Cherry era um carro amarelo e também estava estacionado a alguns metros de distância do local e uma coisa que a polícia achou bastante curiosa foi que o fio da ignição do carro estava estragado, mas a chave estava no lugar. Quando foi feita então a autópsia ao corpo da Cherry, foi possível concluir-se que ela realmente lutou contra o assassino, portanto ela realmente tentou defender-se, mas infelizmente não foi o suficiente e ela foi esfaqueada múltiplas vezes. Sendo que ela foi esfaqueada nos pulmões, na garganta, no rosto e nos braços. E quando eu disse há bocadinho que não encontrei muitas informações, é precisamente neste sentido, porque fala-se em relação ao homicídio da Cherry e que este homicídio está realmente conectado ao Gary Post, certo? E que ao mesmo tempo também está relacionado com o Zodiac Killer. No entanto, eu não encontrei nenhuma informação relativamente às provas que conectam tanto o Gary como o Zodiac Killer ao homicídio da Cherry. E portanto acho importante deixar aqui esta nota, está bem? Porque existe uma razão pela qual eu não vou aprofundar muito essa parte, porque de facto não encontrei informação relativamente a isso, mas mais à frente eu vou dizer algo que se calhar aí vai fazer sentido, porque se calhar nós também não termos acesso a esta informação. No entanto, este grupo de investigadores dizem que realmente têm provas forenses que mostram que de facto o Gary cometeu este homicídio. Para além disto tudo, eles também disseram que algumas das razões pelas quais eles acreditam que o Gary é realmente o Zodiac Killer foi basicamente o facto de eles terem algumas provas forenses que andaram a investigar, não aprofundaram quais, ok, não sei quais é que são, mas disseram isso, disseram também que existiam certas coisas nas notas cifradas que o Zodiac Killer tinha deixado que o conectavam então ao Gary Post. E outra razão que os leva a acreditar nisto é o facto de existir uma fotografia do Gary que é muito, muito semelhante à descrição que foi dada do Zodiac Killer
há anos atrás. Existe então um esboço da polícia de 1969 do Zodiac Killer e eles realmente notaram na semelhança que existe entre os dois retratos devido às cicatrizes que o Gary e o Zodiac Killer tinham então na sua testa. No entanto, apesar disto tudo, a polícia local e o FBI vieram a público dizer que as provas que este grupo tem relativamente ao suspeito são provas circunstanciais e, portanto, eles não têm provas sólidas que, de facto, provem que o Gary Post é o Zodiac Killer. E, portanto, eles vieram dizer isto a público e acabaram por desacreditar totalmente a investigação deste grupo de investigadores. E eles disseram ainda que a investigação em relação ao caso do Zodiac Killer continua em aberto, mas que o Gary Post não é um suspeito oficial. E, portanto, de uma forma muito resumida, malta, como vocês podem perceber, isto foi uma notícia que de facto espalhou-se muito rápido. Eu própria, quando vi a notícia, fiquei super interessada e fiquei de género, oh meu Deus, o quê? E depois fiquei um bocado iludida, porque fiquei de género, ok, onde é que estão as provas? Onde é que está a informação? Não estou a perceber o que é que se está a passar. E fiquei um bocado frustrada, eu não vou mentir. Eu fiquei muito curiosa, ok? Fiquei curiosa, quem é que é este Gary Post? Eu quero saber mais coisas sobre ele, quero tentar perceber o porquê de acharem que ele pode ser o Zodiac Killer e de facto encontrei algumas informações muito interessantes relativamente a este homem que vou então agora partilhar convosco. A pergunta número 1 que eu me fiz a mim mesma foi, ok, o senhor é veterano da Força Aérea dos Estados Unidos da América, ele é pintor de paredes e onde é que está a parte do crime, né? O que é que, né? Tem que haver aqui alguma história que de facto existe. E segundo então registros do tribunal, o Gary Post foi então preso durante algum tempo devido ao facto de ter agredido e ter ferido gravemente a sua mulher que se chamava Mary, e isto aconteceu então em Groveland, na Califórnia, em fevereiro de 2016. Outro facto bastante curioso relativamente a este homem é que, de acordo com o San Francisco Chronicle, o jornal foi contactado há 6 anos atrás por um parente do Post, portanto do Gary Post, e ele dizia então que vivia na cidade de Groveland e ele acusou o Gary Post de ser o Zodiac Killer e de ter tentado matá-lo com um martelo. E eu achei isto bastante curioso porque, ok, aqui já temos uma ligação entre o Gary e o Zodiac Killer. Na altura isto não foi algo que passou despercebido para o Chronicle e, portanto, eles na altura contactaram a polícia e contaram o sucedido. No entanto, a polícia disse que não existia qualquer tipo de ligação entre este homem chamado Gary Post e o Zodiac Killer. Outro facto interessante é que a ex-nora do Gary, portanto uma senhora que se chamava Michelle Wynne, também o acusou de ser o Zodiac Killer. Só para vocês terem uma noção, ela tinha tanto medo dele que ela disse mesmo que ela mudou de casa, sabem? Saiu da Califórnia porque tinha muito medo do Gary Post. E ela não tinha medo simplesmente porque sim, mas sim porque o Gary estava constantemente a ameaçá-la. E um amigo do Gary, que se chamava Will, também contou que ele de facto tinha uma personalidade muito estranha, muito perigosa, por assim dizer, porque ele adorava matar animais e, muito estranhamente, gostava mesmo de ficar sujo com sangue. Esta afirmação que ele fez não veio do nada, ok? Existe uma história por detrás. Isto porque em 1987 o Will, portanto esse amigo do Gary, e o Gary foram então à caça. Eles na altura tinham então 18 anos e o Will conta que quando eles iam caçar os animais que ele começou a ver um lado muito escuro do Gary. Ele dizia então que o Gary matava os animais indiscriminadamente e que os tratava horrivelmente mal após eles já estarem mortos e que era realmente arrepiante ver aquilo que o Gary fazia aos animais após a sua morte. E foi então passado alguns anos que o Will curiosamente viu alguns documentários sobre serial killers e foi aí que ele começou a desconfiar que o Post, portanto o Gary Post, seria então o Zodiac Killer. E isto aconteceu porque de facto ele ficou muito interessado naqueles documentários e começou a ver muitas semelhanças entre o Zodiac e o seu amigo. E uma das razões que realmente o levou a acreditar que o Zodiac era o Gary Post foi o retrato da polícia e, portanto, ele viu ali realmente muitas semelhanças entre o seu amigo e o retrato que a polícia tinha então, como é que se diz? Lançado? Não é lançado, tinha...
Pronto, estou a ter uma diarreia mental. Bem, eu estou-me a esquecer da palavra, seja como for para não estar a perder tempo, o que eu estou a querer dizer é o retrato do Zodiac Killer que a polícia mostrou a toda a gente, não é? Portanto, ao público, e que foi realmente a partir desse momento que o Will viu muitas semelhanças entre o Zodiac Killer e o seu amigo, e foi então a partir dessa altura que ele simplesmente cortou relações e deixou de se dar com o Gary Post, porque ele acreditava a 100% que o Gary Post era o Zodiac Killer. E basicamente foi esta a informação que eu consegui reunir relativamente aos novos updates do caso do Zodiac Killer, malta. Espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que eu gostava de poder trazer mais informação, mas isto foi a única coisa que eu consegui encontrar. E estou um bocado triste, porque eu gostava realmente de ter mais informação relativamente a este suspeito, mas tive alguma dificuldade em conseguir encontrar, porque de facto não existe aqui nada que esteja a ser dito a público, não é que uma pessoa pense, ok, sim, ele é o Zodiac Killer, ou assim, ok, faz sentido que desconfiem dele. Percebem o que eu estou a querer dizer? Mesmo relativamente ao assassinato da Cherry, eu adorava saber que provas forenses é que eles conseguiram analisar e que os tenha feito acreditar que de facto o Gary é culpado por esse homicídio. Então, não sei, existem aqui muitas pontas soltas. No entanto, eu também acho que isso se deve ao facto do FBI e da polícia local dizerem que o Gary não é de todo um suspeito oficial no caso e, portanto, talvez seja devido a isso que nós não temos muita informação relativamente a este homem. Seja como for, ele também já faleceu em 2018 e, portanto, ele também não pode vir defender-se, não é? E dizer aquilo que quer dizer relativamente a estas acusações. Infelizmente, eu gostava muito que o senhor estivesse vivo porque teria uma certa curiosidade para saber o que é que ele ia dizer se ele falasse, porque se calhar ele até podia não falar, não é? Ok, estou a começar a divagar, vamos avançar. Mas basicamente é isto, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sinto que o caso do Zodiac Killer ainda vai dar muito que falar, porque eu estou a achar aqui... Não sei, estou a sentir coisas, eu sei, se calhar estou a exagerar, talvez, mas acho muito curioso o facto de nos últimos tempos estarem a surgir tantas pistas novas e tanta informação nova relativamente ao caso. E então eu estou muito confiante de que muito brevemente nós vamos ter mais notícias relativamente a este caso. Por exemplo, uma cifra ser decifrada, mais uma vez, porque não? Ainda existem algumas que ainda não foram decifradas e sabemos que existem pessoas a trabalhar nisso e, portanto, eu sinto que ainda vamos falar sobre este caso daqui a algum tempo. Confesso que levei um grande jajão, no entanto, porque achei mesmo pela primeira vez que ia ter um episódio de Solved em continuação do Unsolved. Mas infelizmente ainda não foi desta, mas pronto, cá continuaremos com fé de que isso vai acontecer um dia. E no dia em que acontecer, fazemos uma festa todos juntos e pronto. Seja como for, este foi o vídeo de hoje, malta. Eu já estou a começar a falar de coisas que não interessam, mas pronto. Este foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam mais uma vez de subscrever-se se nós por aqui, deixarem o vosso gosto e por fim também de ativarem as notificações. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!